novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente tem uma missão aqui, que é desmistificar o assunto homeopatia, tá certo? Para ajudar a gente aí nessa missão, a doutora Marilis, de Toledo César, e a Denise Bendac, que vai começar esse programa explicando primeiro o que é a homeopatia, que muita gente fala sobre a homeopatia, emite opiniões equivocadíssimas sobre a homeopatia. Bom, a gente precisaria de um bom tempo para o que é a homeopatia. Mas, de qualquer forma, a gente fala que é a cura pelo semelhante, né? E é diferente da medicina convencional, onde você cura pelo contrário. Então, tem uma maneira diferente de escolha dos medicamentos. Algo importante é que você escolhe o medicamento pelo todo dos sintomas. Então, você está falando de uma pessoa, você vai falar, não vai ter um médico especialista do estômago, outro da cabeça, ou outro ortopedista. Você vai ter para todos os sintomas. Então, isso é uma coisa excelente que a homeopatia traz também, né? O medicamento é um medicamento sem efeitos colaterais, também é ótimo. Então, é bastante interessante, uma terapêutica que funciona diferente, mas bastante interessante. E aí a gente vive um momento que a lista dos medicamentos isentos de prescrição só aumenta. Então a gente vai na farmácia e a gente faz as nossas comprinhas. Só que a gente, como a senhora trouxe, vai tratar uma coisa específica de uma especialidade específica. Aí você toma para o estômago, aí vai afetar o fígado, você afeta o intestino. Aí vira aquela confusão, né, Denise? Conserta uma coisa e estraga a outra. A homeopatia não. A homeopatia, ela trata o doente, né? Não a doença. Aí a gente estava brincando, no caso da veterinária, a gente não trata a displasia do totó, a gente trata o totó que tem displasia, né? É diferente. A gente entrou na área veterinária porque elas vieram participar de um evento aqui no estado de Sergipe, aqui em Aracaju, falando sobre homeopatia na veterinária. Então, aí a gente já puxou aqui, todo mundo sabe, eu sou apaixonada por animais de estimação, e a gente está sempre trazendo esse assunto aqui na Utilidade Pública, porque o número de animais de estimação tem crescido nos lares brasileiros. E a gente precisa esclarecer sobre esse assunto, essa possibilidade importantíssima que é da homeopatia. Mas não é só para pet, não é só para pequenos animais. Você tem o uso da homeopatia em fazendas, você tem animais de corte, e que então vai garantir que quem se beneficia, inclusive é quem consome carne, ovos, leite. E você tem homeopatia para a agricultura. Então, em vez de usar agrotóxicos convencionais, que a gente sabe onde a coisa vai dar, né? Você pode tratar com substâncias da homeopatia dinamizadas. E aí a gente está trazendo primeiro um geral, tá? Depois a gente vai começar com alguns pontos específicos dos próximos blocos. Inclusive o custeio, a despesa com isso. Sim, é outra questão. Bem mais barato. Vamos trazer um exemplo prático para quem está em casa entender? Tá, um exemplo prático, por exemplo, você vai tratar um problema dermatológico de uma alergia, né? De pele, no caso de um cachorro. Hoje, para você fazer um tratamento desse, por baixo você vai gastar R$3.000 por mês, todos os meses, se não o resto da vida do cachorro. Com a homeopatia, você resolve o problema com R$30 por mês. Acho que isso nem sempre é assim, porque tem homeopatas que atuam de uma maneira, de outra. Então, pode variar um pouco, mas jamais alguém vai gastar R$3.000 por mês numa farmácia homeopática. Impossível. E aí a gente está falando, você trouxe a questão, exemplo, de um animal, um pet, mas aí como a senhora já trouxe que a questão também de animais maiores, como um cavalo, não vai ser como a gente estava conversando antes da gravação. Não vai ser pelo peso do animal, ou seja, você não vai gastar muito mais porque o animal pesa, sei lá, quantos quilos. De jeito nenhum. Você vai usar uma quantidade equivalente, semelhante. Às vezes até o veterinário opta por dar um pouquinho mais, falando, é cavalo, mas isso é mais na cabeça, né, do tutor, do proprietário,
para que ele se sinta mais confortável, mas não tem a menor necessidade. E aí tem um outro ponto que a gente precisa esclarecer. Gente, homeopatia, a gente, como a Denise trouxe, a gente vai tratando o animal. A gente está falando especificamente sobre homeopatia na veterinária. A gente vai tratar o animal. Então, não é, e está longe de ser, aquele efeito que você vai ter quando você chega ali numa farmácia, que você compra um analgésico e resolveu o teu problema. Naquele momento. Naquele momento. A pessoa precisa entender que aquilo ali é um tratamento. Mas não é demorado, não necessariamente é demorado. No caso de uma doença crônica, que ela já pode existir, vamos dizer, no caso de humanos, né, tem bronquite há 10 anos, há 20 anos. Então, essa bronquite não vai sumir, mas ela vai desaparecendo a cada mês, diminuindo o número, a frequência de crises mais leves, até que é esperado em 6 meses. Por exemplo, a pessoa parou de ter crises. Não é rápido, mas também não é demorado numa doença que você já tem há muitos anos. Agora, numa doença aguda, você tem, às vezes, que você enxerga a modificação dos sintomas. E aí a gente precisa considerar, né, que 6 meses, será que 6 meses é muito tempo para um problema, uma pessoa que tem problema há tantos anos? Porque se você for comprar um medicamento que não resolve aquele teu problema e apenas vai pontuando ali, resolvendo a crise, não vai ser só 6 meses, tá? Vai ser muito mais tempo, mas a gente vai voltar com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Tá bom.